Fala, Pink Zoners! Vocês estão bom? Pois é, começando mais um vídeo sobre draft aqui na Pink Zone TV. E eu já fiz um vídeo falando sobre quem errou mais no draft hoje. Obviamente, nada mais justo do que a gente falar sobre quem mais acertou. Óbvio que a gente tem menos times que acertaram aqui na minha lista, porque é muito mais fácil errar do que acertar, vamos falar a verdade. Mas eu vou conversar com vocês basicamente sobre o que eu analisei do draft que eu assisti e também sobre o consenso geral que a gente tem aí das notas que foram sendo dadas pelos analistas de draft da NFL. Como eu falei já no vídeo passado, óbvio que o draft é ali uma ciência imprecisa. Então a gente falar que errou não necessariamente significa que eles erraram ou que daqui 3 anos a gente não possa ter uma visão diferenciada sobre acertos e erros, mas dentro da análise geral aqui a gente já consegue ter um pouquinho de opinião. E aí, vai parecer um pouco de clubismo, o primeiro time que eu vou falar aqui, mas a gente vai começar com o Philadelphia Eagles. E o Philadelphia Eagles tem um histórico positivo de draft, né? O grande trunfo do time é o Howie Roseman, que é o GM, e o estilo dele é de ser um general manager que não tem medo de sacrificar capital por um impacto imediato. Ele fez a aquisição do Jonathan Greenard via troca, mantendo algumas peças muito importantes do Philadelphia e ainda conseguiu, numa estratégia de draft absurda, selecionar Makai Lemon. Detalhe, o Makai Lemon foi selecionado enquanto ele ainda estava ao telefone com o Pittsburgh Steelers. Como é que funcionou? Basicamente, o Carolina Panthers estava fazendo a sua escolha, estava on the clock. E o próximo time a escolher seria o Dallas Cowboys. O Philadelphia Eagles e o Howie Roseman têm um histórico bem comum e frequente de fazer trocas com o seu rival de divisão, Dallas Cowboys, e Jerry Jones e Howie Roseman são muito amigos, pelo jeito. E aí, o que eles viram? Que o Makai Lemon estava ali meio que sobrando no board, né? E sabendo que a escolha posterior ao Dallas Cowboys seria Pittsburgh Steelers e a necessidade do time em draftar Makai Lemon, visando não perder um jogador tão importante que seria ótimo para o time, o que eles fizeram? Fizeram uma troca com o Dallas Cowboys e subiram no board enquanto Makai Lemon estava ao telefone com o Pittsburgh Steelers, foi anunciada a sua escolha pelo Philadelphia Eagles. Então, assim, foi uma aula efetivamente de Roseman de como fazer um draft e o interessante é que o Howie, ele não só sabe draftar um jogador, né? Porque tem uma coisa é o seu GM saber escolher jogadores. Isso é ótimo e isso é o básico que a gente precisa ter dele. Mas o Howie Roseman, ele vai além. Além dele saber draftar um jogador, ele também sabe manipular o tabuleiro, né? E todo esse jogo de xadrez que envolve o draft da NFL. Uma coisa que eu vou falar aqui, uma curiosidade, eu já fiz um vídeo falando sobre o Howie Roseman, e eu vou resumir um pouco a história deles aqui para vocês. Basicamente, o Howie Roseman, ele é diferente dos outros GMs, ele é um GM que ele não veio porque ele era conhecido de alguém, ou porque ele é filho de alguém, ou tem algum tipo de costas quentes. Como é que funcionou a chegada dele no Philadelphia? O Howie Roseman sempre foi apaixonado por draft, sempre foi apaixonado por NFL, só que ele nunca foi o cara que queria ser jogador. Ele sempre foi o cara que queria ser GM. Na época da faculdade, contam os colegas ali de quarto e amigos dele, que ele, atrás da porta do quarto deles ali, do alojamento, ele tinha um board com todos os jogadores de college que eram bons e excepcionais e tudo mais, e ele já fazia esse tipo de trabalho. Consequentemente, na época da universidade, ele começou a enviar várias cartas. Ele enviava cartas assim, tipo, a cada 1 mês, 2 meses para os times. E, cara, mandando carta, pedindo oportunidade. E todo mundo achando ele, porra, delulu das ideias. Até que um dia, o presidente do Philadelphia Eagles, na época, recebeu essa carta. Essa carta chegou nele. Ele falou assim, cara, eu não aguento mais receber carta desse moleque. Chama ele aqui que eu quero conversar com ele. Chamou, fez uma entrevista de emprego com o Howie Roseman. O Howie Roseman foi contratado para ser ali, começar como estagiário, sabe? Tipo, menino de cartas, assim, de entrega de recados e tal. E ele foi galgando espaço dentro da instituição a ponto dele se tornar agora efetivamente o GM. Então, ele
tem um histórico de ser uma pessoa que gosta de draft, que gosta de fazer essas escolhas, de estudar essa parte de universitários, de college, e consequentemente ele foi um cara que ele começou muito de baixo, né, no time, então tudo isso traz muito mais confiança e credibilidade para o que ele faz. Mas chega de falar de Philadelphia Eagles. Vamos falar do próximo time que acertou e acertou muito. Inclusive, já saiu um vídeo essa semana em collab com o pessoal do Detroit Lions, muito legal analisando o draft deles. E a gente vai falar de Detroit Lions. O que torna o Lions um vencedor recorrente é a previsibilidade com qualidade. Eles não tentam ser ali os mais inteligentes, ou inovar muito no draft, ou fazer umas coisas muito estapafúrdias. Eles identificam o perfil do jogador que se encaixa no sistema do Dan Campbell e eles vão atrás desse jogador de forma bem agressiva. A adição, principalmente, do Derrick Moore foi ali a chave de ouro para uma defesa que estava buscando essa identidade, né? Esse grit. Somado a isso, a gente teve a contratação no primeiro round do Barrett, que, porra, não tem nem o que falar, o cara é excepcional, vai agregar muito pro time e já é um titular absoluto. E depois a gente também teve a contratação do linebacker. Então, assim, coisas muito positivas no draft do Detroit Lions que trazem toda essa segurança que realmente o time sabe fazer um draft. Aquilo que eu falei, diferente do Howie Roseman, que dá usa um pouco mais a estratégia para subir no board, fazer umas coisas mais malucas, o Detroit Lions e o Holmes, eles sabem o que eles querem, eles vão atrás e é simples assim, tá? Seguindo para o próximo time que ganhou nota A nesse draft, a gente vai falar de uma aula de gestão de capital do Arizona Cardinals. Os Cardinals foram muito elogiados por terem tido um dos drafts mais densos em termos de talento, tá? Com várias escolhas de rodadas intermediárias, eles conseguiram muita profundidade no time. Se a gente falou que os Eagles foram cirúrgicos, né, principalmente na escolha do Makai Lemon, o Arizona foi avassalador em volume. Eles conseguiram draftar muitos jogadores, conseguindo 4 jogadores que para muitos boards, né, muitos analistas, eram de calibre de segunda rodada. E eles conseguiram draftar esses caras ali que foram caindo no board e eles conseguiram pegar esses jogadores que eram essenciais para as necessidades do time. Lembrando que o Arizona Cardinals está aí precisando realmente de A gente já fez uma análise, se você não viu, vai lá assistir. A gente fez análise prévia do que esses times iam precisar e o Arizona Cardinals era um dos times que precisava muito de muitos elementos, tá aí passando por algumas situações de rebuilding. Então, ter mais volume e de escolhas era essencial para o time. Porque uma coisa que é muito interessante no draft é que o draft bom não necessariamente é um draft com mais nomes famosos ali, hypados. Mas é o draft que melhora o time da forma mais consistente e sem comprometer muito o dinheiro, o capital que o time precisa investir para sua melhora. Então, assim, resumindo, a gente teve um draft excepcional do Philadelphia Eagles, Detroit Lions e Arizona Cardinals. Foram esses 3 times aí que eu selecionei. Aqui a gente tem um gráfico do pessoal do Mock Draft Database, que eles colocam, né? Eu já mostrei no vídeo de quem errou, que eles colocam aqui mais ou menos quem acertou mais, quem errou mais. Essa linha vermelha seria mais ou menos aonde você deveria estar. E quanto mais longe dessa linha vermelha, mais erros você cometeu, assim, mais distante do que você deveria ter feito. Então a gente consegue ver aqui o Arizona Cardinals ali, não, bem próximo da linha vermelha, apesar de ter passado um pouquinho. O Philadelphia Eagles quase ali na meiuca. E a gente, por fim, tem o Detroit Lions também ali muito próximo dessa linha. Então tem outros times que também acertaram bastante. Mas, na minha visão, esse draft dessa galera foi a mais acertada. Então é isso. A análise de quem acertou o draft foi essa. Se inscreva, compartilha, deixa o like aqui no vídeo do YouTube. Se você ainda não viu o vídeo de quem mais errou, vai lá assistir, porque tá na nossa playlist do draft. Eu acertei muita coisa, tá? Vou falar aqui nas prévias que eu fiz, acertei bastante coisa.
E é isso, se inscreva no nosso canal, segue a gente também no Instagram, no TikTok e no LinkedIn, tá o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu já deixo aqui adiantado que o próximo vídeo vai ser o SAC da Pink Zone TV. Ou seja, aquele momento em que você, torcedor, desabafa, fala o que você achou do seu draft. A gente ainda vai estar falando no tema de draft. Então, se preparem que teremos muitos desabafos e vai ser bem interessante. É isso, beijo e até o próximo vídeo.